Vamos começar tirando o elefante da sala. O Super-Homem sempre foi um personagem político. Mesmo que os nerdolas, anti-lacração da internet, da cultura geek aqui no YouTube principalmente, deem chilique toda vez que você usa algum filme de super-herói para falar de qualquer assunto político, social do momento. E é por isso, inclusive, que eu deixo escrito aqui no cenário do meu canal Cinema Sem Nerdice. Muita gente já me questionou sobre isso. Nossa, tá escrito Cinema Sem Nerdice e o cara tá aqui intelectualizando, racionalizando o cinema, mas na verdade essa mensagem aqui é para mostrar quem chega no meu canal que esse aqui não é um canal de um tiozão geek fazendo conteúdo anti-lacração, de cultura nerd. Não, aqui é um canal de crítica cinematográfica. E eu ouso dizer, falando sobre o Super-Homem ser um personagem político, que até hoje o James Gunn é o diretor que usou de maneira mais intencional o personagem para comentar a situação do momento nos Estados Unidos, mesmo que o James Gunn não seja um grande analista político. Ele assina o roteiro desse Superman de 2025 sozinho e a abordagem dele acaba sendo sim um pouco simplória, um pouco óbvia, mas eu acredito que ele merece elogio por estar fazendo algo intencional com o personagem, como esse símbolo político que ele foi criado lá na década de 30 para ser, afinal de contas. Clark Kent / Superman ganha o rosto de David Corenswet nessa aventura em que Lex Luthor, Nicholas Hoult, tenta fomentar uma guerra entre dois países em desenvolvimento para aumentar seu próprio poder político. A história do Super-Homem sempre foi uma história de um imigrante que faz muito bem para a sociedade na qual ele cresceu, mas que mesmo assim, de tempos em tempos, volta a ser visto como uma ameaça, volta a ser tratado como uma ameaça, inclusive por quem tem interesses, eu vou usar o termo de novo aqui, políticos, em fazer com que ele seja um vilão e não visto como um herói. E se você prestou atenção na descrição que eu fiz da sinopse desse Superman de 2025, você vai perceber que, obviamente, o Lex Luthor, que sempre simbolizou, para quem não entendeu, vamos falar do óbvio aqui também, porque o óbvio precisa ser dito, um grande magnata das Big Techs, tem um papel bastante importante nesse filme aqui, e a grande questão dele é diretamente se envolver na política do país e também de outros países para crescer politicamente, para ganhar um poder ainda maior, ou seja, usar a influência que ele já tem por ser um multibilionário para fazer política e para levar o mundo para o lado que ele quer. E é claro que isso é algo mais importante de se falar nesse momento pela relação muito próxima, pelo casamento que talvez tenha acabado, não sei, não tô acompanhando o BBB dos Estados Unidos tão de perto, entre não só o Elon Musk, mas também Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, todos esses magnatas das Big Techs e o governo Trump nos Estados Unidos. E outro aspecto legal desse Superman de 2025 que acena para nossa realidade é todo aquele conflito envolvendo uma disputa de narrativas que gira em torno de um vídeo feito pelo Jor-El, que é vivido aqui pelo Bradley Cooper, numa ponta que acena para a ponta que o Marlon Brando fez no filme original lá de 1978, que tem uma segunda parte nesse vídeo que a gente não sabe ao certo se realmente é aquilo que ele disse ou se aquilo foi manipulado pelo Lex Luthor e pela sua empresa, pelos seus funcionários. E esse talvez seja o tema que o filme usa melhor, na minha opinião, porque a gente tá prestes a ver eleições, inclusive aqui no Brasil em 2026, que vão ser sim decididas por uma disputa de vídeos que podem ser reais ou não. A gente viu recentemente todo esse movimento na internet que o lançamento do Google VO3 gerou, né, da gente olhar vídeos que a gente não sabe mais, ou tá cada vez mais difícil perceber se são reais ou se foram criados com inteligência artificial. E o filme traz isso pro centro da sua narrativa. O James Gunn é obviamente o estereótipo do democrata americano e até por isso ele fala sobre todos esses assuntos legais, interessantes, mesmo que de maneira mais rasa, como eu falei anteriormente, mas passa pano para um subtema que parece que ele nem percebe, que tá muito evidente no filme, que é o fato do Superman e do Lex Luthor, que simbolizam juntos os Estados Unidos, estarem ali numa disputa para influenciar a política internacional, como esses grandes legisladores do mundo, né, metendo bedelho nos outros países que não os convidaram, fazendo guerras, impedindo
ganhando guerras, e a gente sabe que os democratas que não são esquerda têm um histórico tão intervencionista quanto os republicanos, às vezes até mais intervencionista, em países da América Latina, da Ásia, do Oriente Médio e da África, e o James Gunn passa um pano para esse subtema do filme. E pelo fato da principal ameaça que a narrativa traz ser essa ameaça de estourar uma guerra num país que a gente pouco vê ao longo da projeção, eu acredito que isso prejudica um pouco a narrativa, porque o grande conflito do filme tá longe, tá do lado de lá. Isso reflete um pouco da visão que os americanos têm normalmente, né, fazendo guerra, encerrando guerra, levando o exército para invadir determinado país, retirando o exército de lá, votando nas eleições de acordo com o que eles acreditam que deve ser feito em país X, Y ou Z, enquanto eles estão lá no conforto do seu lar. E isso se reflete no filme, a gente sente muito pouco conflito, porque do lado de cá, entre aspas, que é Metrópolis, que da mesma maneira que Gotham em Batman é como se fosse um duplo de Nova York, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, mesmo sem usar o nome. Os conflitos são menores, são conflitos até que remetem a séries de televisão, principalmente os seriados mais antigos de super-herói, né? Tem um monstrengo que vem aqui e os heróis têm que lutar contra ele, tem robozinhos que vêm lá tentar fazer malzinho e aí os super-heróis vêm pra tentar detê-los. Tanto que nesse filme os super-heróis estão tão normalizados e consequentemente os vilões, né, os monstros, os robôs alienígenas, que tem momentos em que você vê os personagens fazendo outra coisa dentro de um prédio espelhado, por exemplo, e a gente vê no fundo, né, pelo vidro do prédio, os heróis que não precisam ser o Superman, podem ser, sei lá, o Lanterna Verde, aqueles outros 3 heróis que participam bastante intensamente do filme ali, derrotando o monstro como se fosse parte da paisagem urbana. Eu gosto muito do fato de que esse filme decide começar de uma maneira diferente, porque o James Gunn tá fazendo aqui um reboot total do universo compartilhado da DC. Vocês sabem disso. E ele decide começar um universo em que há 300 anos os meta-humanos ou os super-heróis já fazem parte do convívio ali das cidades, do mundo. Isso é legal, na minha opinião, porque o James Gunn vai conseguir rebootar a franquia sem precisar começar de novo a fazer um filme de origem depois do outro. Sabe aquela coisa que a gente viu durante 10, 15 anos no subgênero de super-herói? A gente vê um filme de origem do Super-Homem, a gente vê um filme de origem da Mulher Maravilha, a gente vê um filme de origem do Flash, e todos os filmes meio que se parecem. Não, aqui a gente já cai num universo que está muito acostumado com esses heróis, com os seus antagonistas. Isso desprende as histórias dessa necessidade de entrarem numa estrutura específica, mas ao mesmo tempo, os conflitos desse filme aqui, a maioria deles são conflitos que dão muito pouca sensação de ter algo muito grande em risco. Entendem o que eu tô falando? O filme tem, portanto, essa cara de seriado mais antigo, é um filme menor, mais simplório, é um filme que tem bastante CGI, inclusive tem também lá toda uma subtrama que é confusa, que não faz muito sentido, envolvendo lá aqueles multiversos, que são a incursão do James Gunn numa atmosfera mais parecida com o que ele fez nos 3 Guardiões da Galáxia, e que mais usam nomes relacionados com a física quântica e também com a física espacial, né, com a astronomia, para tentar provar que tudo aquilo tem algum peso, tem alguma importância, quando na verdade não faz muito sentido. Além de que, como todo reboot feito dos anos 2010 para cá, isso aconteceu recentemente, agora também no último Jurassic Park, o filme sente sim a necessidade de apelar para nostalgia, né, de fazer acenos, principalmente para o original de 1978, eu chamo aqui original entre aspas, porque foi o primeiro longa-metragem protagonizado pelo Superman, mas ele faz isso de uma maneira sutil. Por exemplo, todo aquele cenário, claro, digital na Antártida, ou então a redação do jornal, a relação do Superman com a Lois, eu acho que tudo aquilo remete muito à estética do filme original, mas sem precisar ficar replicando, por exemplo, cenas inteiras que são
cenas gêmeas do longa do Richard Donner, de 78, como faz, por exemplo, o Jurassic World Rebirth, que é o último filme que eu falei, que foi lançado semana passada e que não consegue se desprender até da estrutura narrativa do filme de 93. David Corenswet, eu acho que é um ator legalzinho, tem a estética do Superman, ele foi contratado por ter a estética do Superman, eu acho que até lembra demais o Henry Cavill. Na hora de fazer um reboot, eu acho que deveria se tentar criar imagens diferentes, né? E eu acho que visualmente ele parece muito com o Henry Cavill. E a Rachel Brosnahan, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que muita gente conhece por Marvelous Mrs. Maisel, né? Que fazia a Miriam Maisel, eu acho que é assim que era o nome dela. Eu acho que ela tá bem como a Lois Lane, mas eu acho que é uma personagem que tem pouco a oferecer. É uma personagem muito mais passiva do que a gente esperaria de uma Lois Lane de 2025. Olha aí, nerdola, pelo menos alguma coisa vocês vão poder gostar e não reclamar de lacração, de cultura woke, que é o fato de ela não ter nenhum tipo de ação na história. Se liga nessa contradição. Superman de 2025, ao ser uma história menor e não tentar resolver o mundo, não é um filme que tem um grande conflito, como eu falei anteriormente, não é um filme que fala sobre a possível destruição do universo. Ele acaba sendo um filme que não nos dá um senso de urgência muito grande em quase nenhum momento, eu diria que em nenhum momento, mas eu reconheço, por outro lado, que depois, principalmente de Vingadores Ultimato, fica muito difícil pro gênero de filmes de super-herói criarem esses grandes filmes megalomaníacos, porque a impressão que dá é que esses filmes, tanto na Marvel quanto na DC, já atingiram um clímax tão grande que depois disso fica difícil tentar se equiparar com esses filmes. Vamos dizer que o Superman de 2025 é o filme protagonizado pelo Super-Homem possível em 2025 e faz isso com competência, sem chamar muita atenção. E eu também preciso reconhecer uma fadiga, um cansaço que eu tô desse tipo de filme, mas sendo muito sincero aqui, é um filme muito melhor, que foi, por exemplo, Thunderbolts, que eu acho que foi, inclusive, muito mais superestimado que esse filme aqui vai ser. Quero saber de vocês já foram ver Superman? Não foram? Vão ver? Não vão? Claro que muita gente vai ver, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!